passo devagar. Bosqueiro Cash no ar, de independência vem contar histórias que fazem sonhar. Com inspiração no ar e o povo a conversar. O tempo para, só quero escutar. Cada voz uma emoção, toca o fundo do coração. Nas palavras encontro razão e me perco na canção. Com inspiração no ar e o povo a conversar. O tempo para, só quero escutar. Café na mão. Fala, galera, família do Bosqueiro Cash. Estamos aqui mais um episódio aqui com o nosso convidado Abel Teixeira. E a gente quer deixar uma palavrinha aqui com vocês, que chegou o novo herói da independência, viu? Mangangá X. Tá em todas as plataformas aí, no Amazon. Quem quiser adquirir aí, quem gosta aí de uma história bacana, tá lá, viu? Eu quero agradecer aqui, obrigado, Abel, por ter vindo aqui no nosso podcast, ter feito essa participação. Agradeço demais, viu, meu irmão? E a minha primeira pergunta é: quero que você conte aqui um pouco da sua história. Quem é Abel Teixeira? Rapaz, antes da pergunta, primeiro quero lhe parabenizar pela Obrigado. iniciativa, pela coragem, né, de iniciar um projeto, um podcast. A gente sabe que é um sonho que você está tentando tornar realidade. Eu vi lá o número de seguidores, eu vi que é um projeto que está iniciando e eu lhe desejo muito sucesso. Desejo que Obrigado. você realmente tenha muito sucesso aí na trajetória do seu podcast. Eu sou uma pessoa aqui de Independência, vim de família muito humilde, muito simples, né? Que sempre valorizou muito a educação. Meu pai eu fui criado ali onde hoje é o bar do Rafael do Murica, né? Ali é a minha origem, vamos dizer. Minha mãe vendia panelada ali, bem antes do bar do Rafael. Depois teve o pai dele, teve um bar também que colocou já depois do nosso. E então eu fui criado ali, aquela região ali, a 70, a Rua Nanere, entre Rua Nanere ali o Biongo, a gente chamava de Biongo da panelada, né, da Dona Antonina, do seu Antônio. Eu sou dali, eu sou desse meio ali, daquele miolo, Nanere, Biongo. Ali foi a minha infância, eu vivi e cresci ali naquele bairro, eu sou amigo de todo mundo. Eu considero que é dali que eu tenho meus melhores amigos, assim. Bacana. Porque por onde quer que a gente ande, eu costumo dizer que amigos de infância, vocês são únicos. Porque eu não terei outra infância. É verdade. Então eu não terei a oportunidade de ter novos amigos de infância. Os meus amigos de infância, eles são únicos. Serão eles para sempre. É isso. Então é muito marcante para mim. Sei dizer que sou dali, considero quase assim meus irmãos. Eu vi até Meus que amigos de infância são meus irmãos. eu vi até que no seu Instagram lá tá Abel da Ananere, né? Abel da Ana Foi Nery. justamente por causa disso. Que é o nome da rua, né? Que eu me considero. Eu costumo dizer, quando a pessoa me pergunta onde você é mais feliz, quando é o momento que eu sou mais feliz, é quando eu estou vindo para a Independência. Bacana. A gente que vive fora de Independência, pode ser o melhor lugar, pode ser. Nós estamos aqui agora, está vendo uma temperatura de 40 graus nesse sertãozão aqui. Né? Eu moro num lugar de temperatura agradável, temperatura agradabilíssima, num lugar desenvolvido, num lugar que o comércio funciona, mas você não consegue esquecer as suas origens, né? Então, a Ananéria sempre é dali, é daquela esquina, é ali onde eu sou feliz, é ali onde eu tenho minhas melhores histórias, é onde eu dou minhas melhores gargalhadas. Então, é para onde eu me pego, eu me vejo indo ou voltando para a Independência. Bacana. É o trajeto que eu mais faço na minha vida, é voltar para a Independência. Aí você estudou, a sua trajetória de estudo, ensino fundamental e médio foi Eu estudei no início, eu estudava na escola Jerônimo Alves de Araújo, né? Depois meu pai me levou para o ginásio Santana, então eu tenho uma fase no ginásio Santana de Independência, mas onde eu me identifiquei mesmo foi na Senec, na extinta Senec, né? Que hoje funciona a escola Abigail Antunes Marques, a partir do 6º ano. Aí eu fiz até o ensino médio, é onde eu me identifiquei mesmo com as turmas, com os amigos, com os vizinhos. E foi uma fase muito, muito especial da minha vida. Então, nas escolas ali, eu estudei no Jerônimo Alves, me alfabetizei lá. Depois eu fiz uns 3, 4 anos no Ginásio Santana. Depois eu vim para a Senec. E aí é onde eu acho que meus colegas de aula, a maioria se lembra de minhas turmas, né, foram formadas ali na Senec. E aí eu te pergunto, a questão
A gente estava até conversando aqui antes dos bastidores aí, a questão do centro cultural. Foi daí onde veio o centro cultural, né? Isso, o Centro Cultural, porque você me encontrou ali no Centro Cultural Abigail Marques, né? O Centro Cultural Abigail Marques, ele faz parte da nossa trajetória, da nossa vida, porque é uma parceria que começa com o grupo Renascer no Sertão, que é o grupo junino Renascer no Sertão. Então, o Renascer era uma quadrilha junina, nós éramos ex-colegas de aula da SENEC, que terminou Então o isso ensino já foi médio. depois do ensino médio. Já, a gente no terceiro ano do ensino médio, nós estávamos no terceiro ano, formamos uma quadrilha junina, terminando, continuamos. Tem até uma música do Fagner que diz assim: para ser feliz no lugar, para sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa, né? A gente dizia assim, a gente inventava as coisas, criava as coisas, e surge esse grupo chamado Renascer no Sertão. Nós precisávamos de apoio, nós precisávamos de uma parceria, nós precisávamos do suporte, e há mais de 20 anos atrás, mais precisamente no ano 2000, nós nos aproximamos de um advogado aqui de Independência, ele é procurador da Caixa Econômica Federal, o Dr. Chico Marques, contamos nossa história, nossa necessidade, e ele abriu as portas daquele espaço que a gente chama de Centro Cultural Abigail Marques, para que nós promovêssemos ali atividades. Então, qual era o objetivo das atividades? Nós fazíamos baladas, festivais de pizza, bingo, feijoada, tudo que você, forró pé de serra, tudo que você imaginar, nós já fizemos ali naquele espaço com um único objetivo: angariar recursos, né? Ganhar dinheiro para comprar figurino e gastar com quadrilha junina. Porque nossa paixão mesmo era o São João. A nossa paixão mesmo era festa junina. Então, tudo que a gente fazia, uma balada, você vendia um ingresso, aquele ingresso ia para uma caixinha, para um cofre, e 100% dos recursos eram destinados à festa junina. Então, nossa relação com o Centro Cultural, ali foi um espaço, um instrumento, vamos dizer assim, que o Dr. Chico Marques, gentilmente, bondosamente, cedeu para o nosso grupo e nos deu a oportunidade de ganhar muito dinheiro ali. Nós trabalhamos muito, eu estava ali ontem, inclusive essa semana eu estava ali quando você falou comigo, e lembrando do quanto nós já trabalhamos ali no Centro Cultural e do quanto nós já fomos felizes ali dentro com os nossos eventos. Nós ganhamos assim tudo que nós tínhamos, nós nunca recebemos patrocínio de figurino, nunca recebemos alguém que chegou, vou dar aqui para vocês 50 camisetas, nunca teve. Tudo que a gente conquistou na época da quadrilha junina era com trabalho. E o Dr. Chico Marques foi essa pessoa que nos possibilitou, nos deu essa oportunidade de ganhar dinheiro na casa dele, no Centro Cultural Abigail Marques. E como é que assim ficou para a história assim essa questão até que quem até pediu para me fazer essa pergunta foi até um colega que é sócio daqui do podcast, um abraço aí pro Alisson, que ele falou: rapaz, pergunta lá, porque tinha umas baladas lá que a gente gostava demais, que ele pegou essa época, que infelizmente eu não peguei, mas ele disse que era uma época bacana demais, que tipo assim, juntava os jovens todos da Independência, ia pra essa balada, ia pra esses eventos, eu achava muito massa. Eu percebo que você é de outra geração, né? Então aquela geração daquela época ali, o que é que a gente procurava fazer tudo? Sempre com muita responsabilidade, com muita organização, preocupado com segurança, preocupado com higiene, preocupado para não ficar um ambiente bagunçado, um ambiente tumultuado, limitava o número de pessoas que entrava, tinha aquele controle ali. E também, assim, nossa cidade, nós temos que nos situar, pessoal, no tempo e no local. Nós não podemos querer olhar coisas hoje com redes sociais e querer achar que nós estamos em São Paulo, que nós estamos em Fortaleza, que nós estamos em Salvador. Nós estamos no interior do Ceará. Nós estamos numa cidade pequena, numa cidade que não circula muito dinheiro, que as pessoas são humildes, que as pessoas às vezes não têm emprego. Então a gente tem que ter a criatividade, tem que ter boas ideias de fazer bons eventos gastando pouco. Então, o que a gente fazia ali, uma balada, que para você entrar, você pagava, tinha que era R$2, R$5. Então, todo mundo podia ir. Você entrava lá dentro, tinha uma caipirinha, a caipirinha custava R$2, a galera tomava 10 caipirinhas. Então, a gente pensava, tudo que nós pensamos a vida e todo foi no sentido de inclusão. Não adianta fazer um evento para a elite, fazer um evento para os filhos de rico. Não, a gente tem que fazer um evento que todo mundo possa ir. Então, a gente cobrava um ingresso barato, vendia uma bebida no preço, fazia caipirinha lá dentro, vendia R$2, por exemplo, R$3 a caipirinha. Nós lucrávamos, as pessoas podiam ir. A gente lembra, assim, você falando agora, eu voltando à memória, que era um bom público, era um público que ia, enchia aquilo ali, um DJ soltando música eletrônica. E como é que ficou para a história assim, que todo Exatamente. mundo, então, jovens, né? Então a galera ia, se divertia, e por outro lado, nós estávamos arrecadando dinheiro para dançar quadrilha. Então, e davam lucro porque nós não pagávamos funcionários.
funcionário. É importante dizer isso. Quando um grupo faz um evento, deixa mais lucro, porque quem está trabalhando ali é voluntário. Então, quem lavava, passava o pano no centro cultural, quem fazia a limpeza, quem ficava na portaria, quem ficava no bar, quem fazia a caipirinha, todas essas pessoas eram voluntários. Eram os integrantes da Os quadrilha. integrantes da quadrilha. Então, 100% do que a gente arrecadava era lucro. Entendeu? Era lucro. Então, a gente tinha muito lucro com aquelas baladas. Bacana. Então, a gente tinha assim um caixa, a gente ia montando um caixa. Quando chegava na época da quadrilha, que a gente ia começar a ensaiar, por exemplo, nós tínhamos 50% da despesa já estava arrecadada. E essa história aí da Renascer? Quanto tempo ela durou? E me conte uma história aí que você se relembra aí bacana aí da Renascer. Rapaz, a Renascer no Sertão é de 88, 98, por ali, no final Você dos foi anos um dos 90. idealizadores? Fui um dos coordenadores, mas é uma turma. Eu sempre costumo dizer que a gente não faz nada sozinho, né? A gente tem que ter essa capacidade de reconhecer que a gente depende dos outros. Então eu gosto muito de reunião, eu gosto muito de discutir ideias. Eu não acho que a minha ideia é melhor do que a de ninguém. Eu gosto de ouvir o que você pensa e a gente constrói as ideias aqui numa mesa como nós estamos agora. Então eu tenho a minha ideia, você tem a sua ideia, outra pessoa tem a ideia e a gente chega na melhor ideia, é a somatória, certo? Bacana. Então isso é uma coisa que eu aprendi desde a Pastoral da Juventude, com o Padre Machado, com a irmã Siebra, que eu venho da Pastoral da Juventude, no Léo Clube, quando eu fiz parte, dessa cultura de fazer reunião. E eu levo isso para a minha vida, inclusive no meu trabalho. Eu acho que isso me beneficia muito como um gestor, atualmente, que eu trabalho com gestão de uma unidade judiciária, que é essa capacidade de você fazer reunião para ouvir as pessoas, mesmo que elas pensem diferente de mim, e a gente construir consenso na mesa. Isso vem desde esse grupo de jovens. Então, Você já levou para já vem dos grupos de jovens que eu trouxe para o meu trabalho e Bacana. faço ainda hoje. Então, no meu trabalho, eu faço uma reunião mensal. Ordinariamente tem reunião. E eu gosto muito de reunião. Então, nessa época, nós temos uma coordenação que a gente se reunia para escolher quem ia ser a rainha, se reunia para escolher quem ia ser os noivos, colocava em votação, assistia vídeo juntos, tudo enquanto tinha uma reunião, para planejar, para executar. E aí, esse grupo, voltando à sua pergunta, nós somos ali do final dos anos 90, 98, ficamos bem até 2004. Então, a nossa última quadrilha foi no ano de 2004, portanto, há 20 anos atrás, né? Mais ativa, aí depois nós fomos fazer acampamentos jovens, nós fomos fazer algumas peças de teatro, nós não ficamos assim, porque quando eu falo festa junina e digo que tudo que a gente ganhava era para gastar no São João, é porque eu sei o que esses meninos aqui da 70, da quadrilha da Raiz aqui, eles sofrem para botar uma quadrilha na quadra, porque poucos movimentos culturais que existem. Se você vê um bloco de carnaval, como tem em Fortaleza, com 100 integrantes, com 200 integrantes, não dá o trabalho de montar uma quadrilha. Você vê uma peça de teatro no palco do Teatro José de Alencar, aquela peça de teatro não dá o trabalho de montar uma quadrilha. A quadrilha junina, só quem já fez sabe o quanto é trabalhoso, o quanto é caro e o quanto é difícil botar uma quadrilha na quadra. É por isso que todos os anos a gente faz questão de ajudar os meninos aqui da 70. Uma boa doação para eles, nós da Renascer, nós temos uma associação ainda hoje. Temos a nossa associação devidamente regularizada junto à Receita Federal, temos CNPJ, nossa associação é toda regularizada. A gente não divulga muito porque as questões sociais a gente acha que é assim. Se eu estou ajudando você que você está com problema, a gente faz aquela ajuda, não é para o povo saber, é para resolver o seu problema. Então a gente ajuda muito causas sociais, pessoas que estão passando por dificuldade. Por exemplo, esses meninos da Serena fizemos, a gente nem divulga tanto, mas a Associação Renascer no Sertão hoje, ela ajuda algumas pessoas de independência, ela ajuda movimentos culturais, a exemplo da quadrilha junina, projeto de aula de violão. Nós temos ainda hoje a nossa associação tem um CNPJ devidamente regularizada junto à Receita Federal. Mas a última quadrilha mesmo que teve 2004, e assim, temos muitas fitas, né? Muitas imagens. Pode até mandar pra gente aqui pra gente também temos muitas imagens. E te falar assim, nós temos a nossa história na época, assim, era uma, graças a Deus, ao trabalho, ao talento daquela geração, muita dedicação, nós conseguimos levar, que era uma coisa que nos emocionava. Você diz assim, conte uma história dessa época, né? É porque é tanta história que é difícil a gente ser muito sucinto, né? É difícil resumir, que as lembranças vão vindo. Mas o momento mais emocionante para nós
era ouvir o locutor do festival que anunciava, por exemplo, em terceiro lugar, Nova Russas, em segundo lugar, Crateús e em primeiro lugar, Independência. Para quem dançava quadrilha, para quem disputa fora daqui, não tem nada mais satisfatório do que ver o locutor dizer, em primeiro lugar, Independência. E nós ouvimos muito essa voz, porque nós ganhávamos em Crateús, ganhávamos em Nova Rússia, ganhávamos no Seu Tabosa. Nós fomos 4 vezes para a final cearense do Ceará Junino. Que há uma classificatória, porque eles fazem uma classificatória regional. Entre 2000 e 2004 nós ganhamos todas. Então nós ganhamos 4 anos. E fomos disputar a final, era em Juazeiro do Norte, e depois disputamos em Fortaleza. Então nós participamos de 4 finais cearenses de quadrilha, porque nós éramos os vencedores da região. Todos os festivais da região de Crateús eram vencidos pelo grupo de jovens aqui de Independência, chamado Renascer no Sertão. E aqui eu quero abrir um parêntese assim, e fazer um link com o momento atual aqui de Independência, e uma justa homenagem, que eu acho que as homenagens boas é que a gente faz em vida, né? É verdade. A Neidinha Feitosa, ela é das maiores educadoras da história desse município. Nessa época, a Neidinha era secretária de Educação e o prefeito, há 20 anos atrás, era o Dr. Valdir. E eu nunca votei no Dr. Valdir. E me dou muito bem com ele. Politicamente, mas eu sempre fui meio crítico. E tu imagina há 20 anos atrás, eu era um adolescente rebelde, né? As pessoas hoje ainda me acham crítico. Agora tu imagina há 20 anos atrás. Então, naquela época, eu já era crítico à administração. Mas onde é que eu quero chegar? Mesmo eu não votando neles, nunca faltou um ônibus para a nossa quadrilha participar de um festival, e eu preciso dizer isso. A Neidinha Feitosa, secretária de Educação, o Rogerlando Pequeno, diretor de Cultura na época, e nós dançando a quadrilha, e eu como coordenador não votava neles, mas eles nunca deixaram faltar um ônibus para a gente. Por isso que o que aconteceu esse ano, em 2024, me impactou. Eu saber que não, esse ano eu sabia que os meninos da Raiz estavam faltando ônibus para os meninos viajarem daqui para Crateús, estava faltando ônibus para participar de um festival em Maracanaú. Aquilo eu senti assim, eu fiquei angustiado, porque eu dizia assim, nem na minha época, porque eu sou um ser político, eu sou filiado ao PT de 1996, então eu já era um militante político. Os meninos não são, eles são militantes culturais. O Hércules não é um militante político, eu era um militante político. Porque eu tinha minha atividade no partido, que eu fazia na época das eleições, e eu tinha minha atividade no movimento de juventude, que eu não misturava as coisas. Então eu nunca misturei as coisas. Você, por exemplo, você pode votar em qualquer pessoa e você fazer parte do nosso grupo, e eu nunca pedi seu voto. E a maior testemunha que eu estou falando aqui são os próprios integrantes do grupo Renascendo Sertão. Eu nunca pedi voto a nenhum deles. Nunca. Então nós tínhamos, por exemplo, a nossa rainha, a nossa noiva, o nosso noivo, os destaques da quadrilha, eles podiam votar em quem eles quisessem. Porque quando eu reunia Renascer no Sertão, eu só falava de cultura, eu só falava de dança, de música, de coreografia. Quando eu queria falar de política, era uma reunião do PT. Eu nunca misturei as coisas. Então, grupo de jovem é grupo de jovem, a gente trata de um assunto, partido político é partido político, a gente discute no outro ambiente. Então eu nunca, e a maior prova é que ainda hoje, meus amigos, meus melhores amigos, que vêm dessa época da Renascer, continuam não votando comigo, do meu lado, e continuam sendo meus melhores amigos. Porque a eleição passa e as amizades permanecem. Entendeu? As eleições passam e as amizades permanecem. E a maior testemunha que tem são eles. Porque às vezes a pessoa, não, você vai votar em quem o Abel pedir. Quem fala isso está falando uma bobagem, porque eu não vou pedir. Eu não vou pedir o voto deles, porque eu respeito a opinião deles. Eu não vou pressionar, eu não mando mensagem no celular. Tem amigo meu aqui em Independência que está com 4 meses que não anda na minha casa, porque eu pedi para ele não ir, para as pessoas não acharem que eu estou pressionando ele. E nem eu vou na casa dele, e nem tenho contato com ele, e ele vai votar do outro lado e continua sendo meu melhor amigo, dos meus melhores amigos. Entendeu? Então isso não muda, não muda. As pessoas misturam muito as coisas, né? Confundem muito. Vamos supor, dar um exemplo para ti. Se eu hoje fosse fazer um aniversário e fosse convidar 10 pessoas, 5, eu dando na média, naturalmente votam no mesmo lado que eu voto. E os outros 5 não votam. Mas eles seriam convidados do mesmo jeito. Porque é um carinho, um afeto, uma amizade que a gente tem que não vai mudar, porque segunda-feira, dia 7 de outubro, a eleição passou. O que o pessoal aqui em Independência tem que lembrar
é que no dia 7 de outubro a eleição passou e as amizades, os relacionamentos continuam. Nós não podemos, com a nossa família, com o nosso vizinho, com os nossos amigos, criar uma divergência, uma briga, por conta de política. Não vale a pena. Não vale a pena. E a gente saber separar as arenas. E qual é a arena que eu desfaço a disputa política? É na arena política. Quando eu fizer um churrasco na minha casa, todos os meus amigos, todos, deixar aqui, todos vocês, sejam eleitores do William, sejam eleitores do Ítalo, todo mundo está convidado no quintal da Tunina, como sempre, não muda nada. Eu não vou ligar para uma pessoa e dizer, não vote, não, se você não votar eu fico chateado. Isso é um absurdo. Essa pressão psicológica que tenta fazer principalmente nos mais vulneráveis, nas pessoas mais humildes. Isso é um absurdo. Cada um vota em quem acha melhor. Se você acha que o candidato A é melhor, vote no A. Se você acha que o B é melhor, vote no B. Mas não prejudique as suas amizades, os seus relacionamentos, porque esse processo eleitoral acaba já já. Não vale a pena. Não vale a pena. Aí puxando agora esse assunto que você já puxou da política, eu venho te perguntar, quando foi que nasceu assim pro Abel político? Entrar assim na política mesmo? Foi nessa época já que você era da Renascer? Não, esse é inclusive um conselho para todos os adolescentes, os jovens que estão nas escolas, participem do Grêmio Estudantil, participem dos coletivos na escola, porque é lá na escola que a gente começa a ter esse senso, essa consciência de que o debate, o esclarecimento, as pautas, quando elas são apresentadas coletivamente, elas ganham mais força. Então eu me considero assim que eu venho do movimento estudantil, ainda do ensino médio, movimento da organização, já participava dentro da SENEC, eu era, por exemplo, o líder da sala, aquele que fazia as reuniões do líder, eu estava ali. Aí aquilo ali, com 16 anos eu me filiei ao PT. Eu me filiei ao PT aos 16 anos. Então eu tirei meu título e me filiei no PT. Então a pessoa é desde sempre. É porque, para mim, na minha cabeça, a oportunidade de falar isso para as pessoas assim, na minha cabeça, uma eleição é apenas um evento dentro de um processo contínuo e permanente. A política é todo dia. No dia 7 de outubro, a gente vai continuar acompanhando o jornal, acompanhando as notícias, acompanhando a taxa de juros, acompanhando o desemprego, a violência, a infraestrutura. Tudo isso é política. E dentro desse... A eleição, ela é apenas um evento dentro de um processo permanente. Isso. Mas a política é todo dia. Eu sou servidor público. O meu salário é política. Porque para mudar o meu salário, tem que o Congresso Nacional aprovar uma lei. Quem aprova são os deputados e os senadores. Tem gente que não lembra nem o último deputado que votou. Quem foi que votou para senador? Na minha cabeça, as coisas não funcionam assim. Entendeu? Então acompanha do noticiário, nos blogs, assunto tal, como é que está se posicionando, como é que a pessoa... Tem gente que não, que acha que política é só de 4 em 4 anos. Não. Política é todos os dias. A eleição é um evento. Então, na minha cabeça, a eleição que vai ter agora, dia 6 de outubro, ela é um evento. Ela é um momento. Que pode mudar muita história. Pode mudar a história, pode mudar o curso da história, mas ela é um evento. No dia 7, no dia a dia das pessoas, quase tudo que acontece tem, de uma certa forma, interferência política. A política não acontece de 4 em 4 anos, não. A política acontece todos os dias. A população é que não acompanha. A população é que é muito da modinha do momento. Mas quem gosta de política mesmo, que é orgânico mesmo, que a gente faz reuniões, quando ninguém está falando, a gente está se reunindo, está trocando ideias, como é que o deputado tal votou, como é que o deputado federal vota, qual é o projeto que está faltando, o que a gente pode solicitar para... Entendeu? É o tempo todo acontece política. Qual foi a motivação maior, assim, depois do Grêmio Estudantil, você com 16 anos se filiou ao PT por conta... Eu tinha um professor, eu tinha um professor chamado Edmar Duarte, Pereirinha, Edmar Pereira, que a gente conhecia, que ele, de certo modo, me influenciou, e até você falou disso ontem, meu pai ali no botequim ali, vendendo panelada, nós tínhamos um grande cliente que era o Zé Teles. Todos os dias o Zé Teles estava lá na minha mãe, tomando uma cachaçinha com o Zé Juca, ele tinha uma turma. O Zé Teles, nessa época, quando ele era mais novo, ele nunca andava sozinho. O Zé Teles, ele tinha uma turma. E ele usava umas camisas assim, vermelha, com a foto do Lula, quando o Lula nunca tinha ganhado uma eleição. O Lula era só uma promessa, e o Zé Teles usava aquela barba, né? E usava aquilo... E eu achava aquilo, assim, uma certa rebeldia, entendeu? Nele.
porque meu pai é muito conservador e o Zé Teles completamente diferente de mim. Então eu digo também que o Zé Teles me influenciou, eu com aquele 16 anos chegava da escola, meio-dia ali, o Zé Teles já estava lá em casa. E falando de política, e falando do Lula, Ele sempre falou, né? Ele sempre sempre, foi. sempre, era uma pauta constante. Onde o Zé Teles estava bebendo, tinha que falar de política. E como eu estou te falando, quem gosta não fala de política só na época da eleição. Quem gosta, fala o tempo todo, troca ideia, o que deu certo, um escândalo. O tempo todo as pessoas falam, né? E eu me recordo assim que, de certo modo, aí depois, quando eu me filiei, que aí eu vestia também a camisa vermelha, camisetas com a imagem do Che, né, do cubano, que fez a Revolução Cubana, argentino, do Guevara. E eu vestia muito as camisetas com a imagem do Che, e meu pai ficava dizendo pro Zé Teles que a culpa era dele, né? Porque meu pai em 89 votou no Collor, meu pai era mais tendencioso à direita, né? Um conservador mais à direita, e eu desde muito cedo muito à esquerda, né? Então eu sempre tive relações assim com partidos de esquerda mesmo, desde sempre. Aí você se filiou ao PT, e aí, como era lá dentro lá, cara, assim, nos bastidores, assim, você sempre acompanhou? Como era assim? Me conta assim uma história bacana assim que tem lá, Para quem gosta nessa de época aí. política, para quem gosta de política, como eu estou te falando, não de eleições, porque tem gente que gosta de eleições e tem gente que gosta de política. Quem gosta do debate político mesmo, de analisar, os partidos de esquerda, no geral, são melhores. Porque, por exemplo, eu não sou, você Dentro vê lá, né, dentro, ser porque filiado. você tem muita oportunidade de reuniões, de conhecer pessoas, de debater sobre temas diversos, de inclusão, de igualdade. Essa questão do LGBTQIA+, é um tema que o PT vem debatendo. Tem coletivos dentro do PT que Há trata muitos só anos há já, né? muitos Nessa anos. época já eles já. Já lá atrás, né? Então, dentro do PT no Diretório Estadual, a gente tem muito coletivos. Então, vamos supor que você goste, que a sua praia seja política internacional. Aí tem uma galera que fala só de política internacional. Tem a galera do LGBTQIA+, tem a galera de combate ao preconceito racial. Tem a galera que a gente As chama de causas, coletivo, né? as causas, que a gente chama de coletivos, né? E aquilo me atraía. Na época eu era do coletivo de juventude do PT. Então eu tinha muitos amigos em Fortaleza, que era do diretório de lá, a gente ia participar dos encontros, dos debates, era uma coisa assim, na minha mente, quando eu voltava, cara, eu voltava muito fortalecido, Ah, entendeu? voltava ali com a ideia, né? Era com muitas Que abrir, ideias, querendo com ou não muitas. abrir as ideias, né? Que é aquela galera da UFC, aquela galera da UES, dos cursos de humanas, né? E fazia as plenárias, e eu ia. E a galera, enfim, toda aquela galera. Aí depois tinha violão, tinha música, era uma vibe assim que mexia muito comigo, Bacana, entendeu? bacana. Então, ainda hoje, quando eu fui, outro dia estava tendo um encontro em Fortaleza, e eu estava, e eu fui como ouvinte, fui só dar uma olhada lá, não Mas fui hoje mais. você ainda é filiado? Sou filiado, eu não Já, sou mais da executiva, meu já há continuo quanto tempo? filiado. Aí vai revelar a minha idade, né? Mas eu acho que, sei lá, 24 com 4, quase 30, 28 anos. Minha carteirinha é toda, carteirinha do PT é toda desgastada. 28 anos. Sou de 96, né? Minha filiação de 1996, eu tinha 16 anos. Então aí eu fui lá e vi assim, e viajei no tempo, assim, olhando a galera, disse, poxa, como isso aqui. Porque era como se que diz assim. é, Aqui é o meu lugar, assim, sabe? Eu gosto é disso aqui, entendeu? Que é a minha casa. Exato. Bacana. Aqui é quando eu chego nas plenárias lá em Fortaleza, que estão os coletivos, né? Que chega a galera, a juventude. Tem agora o Levante Pop. Tem uma turma aí que faz um movimento bacana mesmo. Bacana. Que vem do movimento estudantil, como eu estou te falando. O movimento estudantil é que oxigena os partidos. O pessoal não sabe, mas, por exemplo, o Ciro Gomes é do movimento estudantil. Muitas lideranças aqui do Ceará, o Hilário Marques de Quixadá, tem vários. Agora, a Luiziane mesmo, deputada federal, Já foi é, prefeita, né? que já foi prefeita. É uma coisa que não acontece nos partidos da direita. Não estou criticando, não. Uhum. É, 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 tipo, é é a uma. forma, né? A forma Isso. de. Então, por exemplo, a galera pode deliberar, tá tendo uma eleição agora em Calcaia. Quem está disputando pelo PT é o Catânio. O Catânio, ele é um cara humilde, ele é uma pessoa simples, o Catânio. Ele não é um homem rico, ele não é um empresário, ele não é, tipo, ele é um trabalhador, um cara simples, o Catânio. Então ele poderá se tornar prefeito de Calcaia. Jamais num partido da direita De ter essa não oportunidade, né? tem, porque é o filho do empresário, é o sobrinho do prefeito, é o primo do deputado, é uma coisa que vira uma oligarquia, é passando de um para outro. Você não tem É oportunidade. quem tem mais, É né? quem tem mais, entendeu? Então é nos partidos de esquerda que quem tem mais, assim, uma pessoa muito humilde, mas que tenha talento para a política, ela cresce nos partidos de esquerda, principalmente nos grandes centros, né? Ela se Bacana. destaca. Você olha aqui, trazendo aqui para a independência, né? Se você olhar o perfil
nós elegemos nosso primeiro vereador, foi o Gonçalo Munduri. Um homem simples, uma pessoa do povo, uma pessoa, um trabalhador rural, do sindicato. Candidatura que está aí hoje nas ruas, do Mauro. Aí Como era Rodrigues. Que o Abel Teixeira, ele trabalhava assim nessa forma, você trabalhava nos bastidores, por exemplo, do Gonçalo. Você era que ajudava ali na organização, como era esse processo? Porque é tudo isso que eu estou te falando, né? Repito, considere que a eleição é um evento, então antes de chegar na eleição, deve ter umas 20 reuniões para escolher o nome, vereador, quem vai ser, se sou eu, se é você, se é ela, quem reúne vai cair, a gente entra no consenso que vai ser o Gonçalo, tal, quando chega na convenção a gente apresenta o nome dele e vai todo mundo trabalhar por ele. E ele não dá um centavo pra gente. Bacana, cara. Era Entendeu? tipo, vamos aqui, vamos... É essa pessoa. E por que que nunca foi o Entendeu? Abel? É um coletivo, né? Hã? O Abel. Essa pergunta é boa, né? Pois é, eu não sei responder assim, por que que nunca foi o Abel? Boa pergunta. Boa. Porque há bastante tempo assim você vem dos bastidores, já sabe como é o processo. Eu sei como é o processo. Eu acho que eu vou ser bem sincero pra ti assim, em algum momento pode ter me faltado coragem, né? Porque ali quando a reunião ali, a pessoa que fala o nome, eu quero. Aí vai colocando, a gente diz assim, vai colocando o nome à disposição. Vai colocando o nome à disposição, né? E aí o partido indica, né? Porque política também tem muito uma conjuntura, sabe? As conjunturas, assim, foram levando. Mas é boa a sua pergunta, é boa. Bacana. Eu não tenho resposta para a sua pergunta. Então vamos lá. Aí nesse processo aí, Abel, você, né, filiou ao PT. Um pouquinho de água. Filiou ao PT e aí no processo da faculdade, né, que você hoje é formado em pedagogia, bacharel em direito e você trabalha no TJ, não é isso? É, isso. Vamos lá. Como foi esse processo aí depois? Você concurseiro, quero saber agora do Abel concurseiro aí. É outra história longa, né? Sobre concurso é outra história. Esse mesmo professor que me influenciou a me filiar no PT, ele me influenciou a estudar para concurso. Como é o nome do professor? Edmar Duarte. Rapaz, um abraço aqui para Edmar Duarte. Um abraço, Edmarzinho, companheiro Edmar. Eu quero que ele venha aqui no podcast também. Onde quer que você esteja, ele não mora mais aqui em Independência. Saiba que você mudou o curso da minha vida e eu serei eternamente grato, porque pelos conselhos, pelo exemplo e pela motivação, um professor muda a vida de uma pessoa. Mudou a sua, eu tô vendo. Um professor transforma a vida de uma pessoa. E eu digo isso ao Edmar. O que acontece? Eu acho assim que foi, vamos dizer, a virada de chave na minha vida. Quando nós terminamos o ensino médio, não tinha o nível, a quantidade de faculdades que existem hoje não existiam. Tinha apenas uma faculdade de educação aqui em Crateús, a FAEC, e meus colegas todos vieram fazer o vestibular para fazer uma faculdade de pedagogia. E o Edmar chegou para mim e disse assim, Abel, tu é filho de pobre, tu precisa trabalhar. Então, em vez de tu estudar para vestibular, em vez de você estudar para vestibular, estude para concurso. Depois que você passar no concurso, você faz a faculdade. Aquilo, sabe que ele tem razão. Então, eu não fui estudar para vestibular. Embora eu tenha feito vestibular, fiquei reprovado, não passei, mas eu estava estudando para concurso. E aí, graças a Deus, eu consegui ser aprovado aos 20, 21 anos de idade, num concurso do Tribunal X do Ceará. E passei em primeiro lugar e fui notado 20 anos. Aos 20 anos. 21. Eu tomei posse com 21, mas eu passei aos 20 anos. Que foi um concurso público para uma vaga que tinha no fórum aqui em Independência. Uma vaga. Caralho. E quem foi meu professor foi o Edmar. Quem achou o edital no computador, não tinha como imprimir, ele imprimiu. Eu não tinha como imprimir o material, ele imprimiu, me entregou. Antigamente era difícil, né? Você faz a inscrição, porque jornal, não tinha internet, né? Não tinha computador, as coisas eram mais difíceis e tal. Então, todo esse suporte, quem analisou o edital, que o edital, por exemplo, direito constitucional, direito penal, direito civil, quem separou toda aquela matéria para mim, mas quem separou tudo bonitinho e me entregou foi ele, já grampeado. Então eu sentei e fui estudar, ele me deu aulas de matemática. E eu fui lembrando bem que essa época aí não tinha cursinho como hoje tem, não. Exatamente. Não tinha internet. Você tem que lembrar que a informação não chegava na casa da gente pela tela do celular, pela tela do computador, pela TV. Não, você tinha que, quem quisesse fazer um cursinho tinha que viajar e ir embora. Não tinha cursinho aqui, né? Hoje você consegue fazer um cursinho online, que é um
um privilégio, É, né? Nessa época não tinha. hoje tem vários, né? Vários. Então é isso. E aí eu passei nesse concurso, né? E fui trabalhar. E foi uma fase. Eu trabalhei 8 anos no Fórum aqui de Independência. Muito, trabalhei 8 anos. Teve a primeira eleição, não tem como não conectar aqui na política, né? Até para a Como primeira. sempre, né? A geração que chegou agora não me conhece, entender que essa história é bem antiga. Na primeira eleição do Walter Lin, que eu acho a eleição mais. O Walter Lin disputou 4 eleições. Deixa isso aqui. O Walter Lin disputou 4 eleições de independência. Eu participei ativamente de 2, mas eu acho a primeira eleição do Walter Lin a eleição mais linda que ele fez. Que foi a eleição do. E que o francês era o vice dele. A primeira Que eleição. foi. Mas foi Ele na eleição. perdeu. Ele perdeu. Ah, porque ele foi para vereador e depois foi para Isso, prefeito. ele foi para vereador, foi presidente da Câmara, acho que ele foi vereador 2 vezes, né? Foi presidente da Câmara, e aí nós decidimos apoiá-lo, o vice dele foi o francês, ele não tinha tido ainda aquele problema, ele não tinha a sequela do AVC. Aí foi contra quem? Foi contra Foi contra o prefeito o Valdir. Valdir, né? Foi. Aí perdeu. Ele perdeu a eleição, mas ele saiu muito grande da eleição, porque ele fez uma campanha muito organizada, muito E você planejada. Eu já trabalhava já no palanque dele, isso. Eu já era do palanque dele, do Walter Lin, à frente mesmo. E aí, quando terminou a eleição, no dia da eleição, no domingo da eleição mesmo, eu recebi um convite, né, para ir morar em Teresina, no Piauí. O desembargador Manuel Edilson Cardoso, doutor Manuel Edilson Cardoso, me convidou, disse que o clima estava muito acirrado aqui em Independência e tal. E aí eu ainda me recordo que ele disse assim: mas se o Terlin ganhar, você vai ser o secretário dele, você vai trabalhar com ele. Aí eu disse: não, eu quero estudar. Eu preciso fazer minha faculdade de Direito. E aí o doutor disse: pois, se você for trabalhar comigo, você faz sua faculdade de Direito lá em Teresina. Aí eu aceitei o convite. E aí você vê, né? Eu passei no concurso lá em 2001. Aí eu fui cedido, eu fui, entre aspas, emprestado. Entendi. O meu órgão aqui do Ceará me cedeu, me emprestou para o órgão para Teresina do Piauí, que é o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, TRT Piauí, que é a Justiça do Trabalho. Dr. Manuel Edilson é desembargador federal do trabalho, é um filho ilustre aqui de Independência que nós temos no estado. Muitas pessoas não valorizam, não reconhecem, mas ele ajuda muita gente. Ele é daqui. Ele é aqui de Independência, é desembargador aqui no estado do Piauí e foi quem me deu a mão e me tirou daqui para estudar. Bacana, cara. Entendeu? É uma oportunidade. Quando eu cheguei lá, em Teresina, com 2 meses, eu conheci a Justiça do Trabalho. Eu entendi como a Justiça do Trabalho funciona e eu me apaixonei pela Justiça do Trabalho. E eu coloquei uma coisa na cabeça que aí outro amigo aqui de Independência dizia, que era um oficial de justiça, oficial de justiça, o Menezes, dizia assim: nunca mais você volta nesse fórum. Ele me dizia: nunca mais pise os pés aqui no fórum. Porque quando eu fui sair aqui de Independência, eu pensei Mas assim: porque ele ficou com eu raiva? vou fazer minha faculdade e eu volto para cá, para trabalhar aqui formado. Entendeu? Quando eu fui sair, me despedi da minha mãe, foi muito doloroso. Eu morava só com minha mãe, com meu pai. Amava minha rotina, minha moto, de ir para casa, chegar em casa, comidinha feita, roupa lavada, casa de mãe. Eu nunca tinha saído da casa da minha mãe, foi muito doloroso para mim ir embora. Mas também corajoso, né, da sua Foi parte. muito doloroso ir embora, foi muito, muito doloroso sair daqui nessa época e tal. E o Menezes dizia assim, ele dizia que eu nunca mais voltava, no sentido de dizer assim, que Independência não tinha futuro para mim. Ah, entendi. Entendeu? Que eu E ia lá ia abrir estudar outras e de lá portas. abrir isso, e de lá ir para mais distante, né? E aí acabou que entrou esse negócio da Justiça do Trabalho na minha cabeça e eu fui estudar para um novo concurso. Eu fui até um pouco impaciente, porque eu não esperei me formar, eu não esperei terminar a faculdade e eu já passei em outro concurso. Lá mesmo você já Com tá um ano que eu fui embora, com um ano que eu saí de Independência, exatamente pouco menos de um ano, eu passei em outro concurso, que é da Justiça do Trabalho. Então hoje eu sou servidor da Justiça do Trabalho, passei em Minas Gerais, fui embora para Minas Gerais, morei um tempo no Triângulo para Minas, morei um tempo lá no Triângulo Mineiro, lá em Minas, numa cidade chamada Araguari, fica vizinha a Uberlândia. Eu fiquei ali no Triângulo uns 6 meses, consegui uma remoção para o Ceará. Aí eu fui lotado em Calcaia. Então aí eu voltei, aí passei a ser servidor da Justiça do Trabalho do Ceará, são 5 anos em Calcaia, uns 4, 5 anos em Calcaia, e depois fui convidado para trabalhar em Tianguá, onde eu estou atualmente, estou há 9 anos, eu moro na cidade de Tianguá, aqui na Serra da Ibiapaba, servidor da Justiça do Trabalho. E por que você desperta essa paixão? Porque assim, né, o Abel, né, sempre gostou dessa coisa de política e tal, na cultura.
E por que que você então se apaixonou assim pela Justiça do Trabalho? O que é que você viu assim? Eu acho que você consegue fazer um link, né? Um Aquele link. cara do Partido dos Trabalhadores que luta pelo direito dos trabalhadores se apaixonou pela Justiça do Trabalho, que é a justiça que assegura o Direito do direito trabalhador, dos né? trabalhadores. Então, existe sim um link, dentro da minha cabeça isso é muito claro. A Bacana. posição do juiz do trabalho, do Dr. Manuel Dias Cardoso, do Dr. Antônio Gonçalves Pereira, de outros juízes do trabalho que são de independência, são intelectuais, são pessoas que dedicaram uma vida a estudar o direito e têm essa relação, essa conexão progressista com movimentos ligados à classe trabalhadora, e você se encontrar dentro do conjunto de normas que assegura o direito dos trabalhadores, e você saber que pode, de alguma forma, ainda que minimamente, contribuir para a concretização desse direito, isso motiva a gente a trabalhar, a fazer a coisa acontecer, entendeu? Bacana. A calcular aquele direito, a citar aquela pessoa a pagar. Isso tem, e tem muito, eu não sou assim, não estou falando isso porque, não, é diferente. Não, tem muitas pessoas com esse sentimento. Tem até um juiz Muitos, que muitos. que eu sigo, eu me esqueci até o nome dele, que ele é da Justiça de Trabalho, que ele atende várias pessoas que às vezes não tem nem o tanto conhecimento, que às vezes vai passar a aposentar. Ele é juiz federal, aquele ali. Pois é, eu me Isso. esqueci o nome dele, que ele fala Até da aposentadoria da rural, né? aposentadoria. Ele é juiz federal. Você Isso. vê bastante esse cenário Muito, lá. muito, Me conta uma muito. história assim interessante que você achou assim, rapaz, essa história. A história, recentemente, há pouco tempo, mais interessante foi quando a gente conseguiu liberar recentemente um FGTS que estava bloqueado na Caixa Econômica Federal para um agente de saúde, e ela comprou a casa própria dela, que ela morava de aluguel, e ela chorou lá no fórum. Chorou muito, 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 porque ela conseguiu, com aquele dinheiro, com aquela decisão judicial, comprar a casa própria dela. Era uma coisa que bastava uma canetada, bastava uma decisão do juiz, e a empresa não liberava e estava aquele dilema, e a gente conseguiu intermediar, conversar, explicar, e aí fizemos um acordo na presença da empresa, a empresa pagou uma indenização, a empresa não, o órgão que ela trabalhava, né, do município, ela era uma agente de saúde do município, mas ela era seletiva, ela tinha carteira assinada, então ela tinha FGTS. Foi emocionante, assim. Tem muitas histórias, essa eu estou contando que aconteceu há poucos dias, né, recentemente. Mas tem muitas, muitas, muitas histórias mesmo. Tem mais um tema que foi o tema, é um tema que eu estudei no meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, e sempre me chama a atenção nos processos, eu analiso com muita cautela, assim, são os direitos das mulheres gestantes. Sabe, quando a mulher gestante por exemplo, tem o seu filho, está em casa, e o patrão chama de volta para trabalhar antes do fim da licença maternidade. Ou alguém sabe que a funcionária está grávida, sabe que a funcionária está gestante, e demite a funcionária. Isso aí é uma coisa assim que me parte o coração quando chega esses casos. Poxa, como é que você tem coragem de demitir uma funcionária grávida? Com filho, né? Como é que você tem coragem de chamar uma pessoa que teve um filho há 30 dias, o bebê está amamentando e você manda a pessoa voltar a trabalhar? Então, essas situações envolvendo o direito da gestante é um tema que eu gosto muito dentro do direito do trabalho. É um tema que eu pesquiso, acompanho, né? E monitoro, assim. Bacana, bacana. E agora voltando aqui pro cenário aqui da política agora atual, né? A gente já contou aí bastante aí sobre sua história, cara. Bacana demais estar escutando aqui, é uma honra, viu? Estar escutando essa história aí que muito bacana. E voltando agora para É um bate-papo assim bem descontraído. Eu estou muito à vontade aqui, bacana, né? Eu estou muito à bacana. vontade. E aí, cara, eu te pergunto aí da cenário atual, né, da política aí. Me conta uma história aí do cenário atual. O que é que você tá achando aí desse cenário que você já participou, como você falou aqui do Walter Lins, né? Contra o Valdir. Eu acho que também você participou da que o Walter Lins ganhou. Eu me lembro de você. Eu lembro de você também. Ali você se recorda? Recordo. Recordo bastante de você participando nos bastidores. Foi linda aquela campanha também. Foi. Diferença pouca, 200 votos, não foi? É emocionante, né? Foi. Acho que todo mundo tem uma história para contar no dia do resultado. É verdade, é verdade. E aí, cara, o que é que você acha aí do cenário? Que vamos até puxar a história do Walter Lins, né? O que é que você achou da posição do Walter Lins de ter ido para a situação? Olha, tem gente que não gosta de mencionar. Eu não tenho problema em mencionar o nome do Walter Lins. Walter Lins é meu amigo. Ana Glaucia é minha amiga. Não tenho nenhum problema em mencionar o nome deles.
Aí, politicamente, não dá para acompanhar. Politicamente, não dá para acompanhar a decisão que ele tomou. Respeito, mas não concordo. É isso. Mas você chegou a falar assim com ele? Ou Uma vez, há um tempo atrás, a gente conversou, eu já percebia ele, assim, nessa tendência e tal. distante, né? Era. Aí, aconteceu, né? Tem uma coisa assim, vamos dizer, sem mencionar nomes. Não, mas não vem ao caso, não. É isso. Ele decidiu e não dá para acompanhar. Entendi. Não dá para acompanhar. E aí, Porque a nossa posição, te falar, é sistemática. Ela é sistemática, ela vem de mais de 20 anos. Não dá para você passar 20 anos da nossa vida dizendo que um modelo político não funciona e de repente você dizer que ele funciona. Não tem discurso. Eu não tenho, não tem discurso. O discurso fica vazio, porque você cai na incoerência. É incoerente. Há uma incoerência, entendeu? Querendo ou não, há uma incoerência. Então, com todo respeito, ninguém fala dele perto de mim que eu defendo, assim, gosto deles. Onde vejo, dou um abraço na Ana Glaucia, dou um abraço no Walter Lin, mas politicamente não dá para acompanhar. Politicamente não dá é para como você acompanhar. falou, né? A questão de amizade, né? A amizade permanece. Politicamente não dá para acompanhar. E aí a Não dá. questão assim, que, por exemplo, que como você participou desse cenário assim de decisão, que primeiramente o William ele tinha se filiado ao, acho que foi ao PSB, né? Era. Aí depois ele, como o Walter Lin pediu, né? Que o Walter Lin tinha mais, como é que eu digo? Acho que era mais liderança ali no partido, né? Aí eu acho que eu não sei como foi que bem que deu ali que o William foi, aí depois foi pro PT, né? Deixa eu Como só. foi assim? Eu volto já para essa sua pergunta. Deixa eu só concluir meu raciocínio na pergunta anterior, por favor. O primeiro ato grande do Ilha, de reunião de pessoas, foi a convenção. Até a convenção, eu não tinha ideia assim das pessoas que estavam apoiando o Ilha. Eu não tinha ideia. A convenção, ela é um divisor de águas. Quando eu cheguei no Rutile Esporte Clube, a convenção estava marcada para 5 horas. Eu me atrasei um pouco, estava editando o material. Eu cheguei no clube, era 5h40. O clube já estava lotado. Lotado, com pessoas na calçada do lado de fora. Eu nunca vi, lembrou os grandes tempos da festa do dia 25 de julho. A convenção do Ilha, quem foi para o clube, sabe que lembrou os grandes festas históricas do REC no dia 25 de julho com aviões do forró, que não cabia o povo lá dentro. Cabia. Quando eu entrei no clube, que subi no palco, que eu olhei para a plateia, eu lembrei na hora, eu olhando para o povo, e eu só lembrava do Walter Lin. Caralho. Porque o povo do Walter Lin estava todo dentro do clube. Eu digo isso porque eu era do palanque do Walter Lin e estou no palanque do William. Quando eu subi no palco, que olhei para dentro do clube, o clube lotado, eu disse, o povão está aqui. Eu disse para mim mesmo. Eu disse, o povão está aqui. E estava dentro do clube. O povão, aquele povão mesmo, que vem das ruas, do povo. E outra coisa, havia uma discussão interna da cor da campanha do Ilha, porque nós temos o Partido Verde, nós temos os republicanos, cada partido tem sua cor, Azul, né? aí tal e tal. Depois daquela convenção, não tinha o que discutir. O Ilha não doou uma camiseta, não tinha uma camiseta doada pelo Ilha. E o clube vermelhou. Vermelhou, caralho. Só tinha gente de vermelho dentro do clube. As pessoas vestiram a camisa vermelha e foram para a convenção. Então ali, quando eu subi, que peguei o microfone, que eu que dei o boa tarde, abri a convenção, eu olhava para as pessoas e era assim, eu não participava de campanha há 8 anos, né? Porque eu não participei das duas últimas do Walter. Assim, A última que ativamente. você participou é aquela que Foi o a que ele Walter... ganhou. Eu não Ele participei ganhou. daquele, perdeu na sequência, não deu para participar. Eu não participei. E era como se eu tivesse com saudade das pessoas. E as pessoas também, de certo modo, e isso agora que modéstia à parte, eu sinto isso, as pessoas também com saudade de mim ali. Foi uma relação de carinho muito, muito grande, porque eu não sou candidato. Eu não sou candidato. Eu me lembrei Eu lá do sou um Walter Lin, colaborador. você ficava ali Era. falando que mesmo você que apresentava, né? Isso, que apresentava todo puxava mundo, ali, falava. muito bem. Era o trabalho que a gente faz. Eu pensei que já tinha outra pessoa, parece que não surgiu outra pessoa para. Que a gente chama locutor de palanque mesmo, locutor de palanque, que dá essa empolgação. Como se fosse cerimonialista. Como se fosse um cerimonialista. Então, quando eu subi ali, cara, que eu dei o boto, que eu olhei, eu me arrepiei ali como se eu tivesse voltado no tempo. São as mesmas pessoas. As mesmas pessoas que venceram a eleição do Walter Lin. Essas pessoas vão eleger o William Vieira. É o povo, não.
O povão vota no William. É um testemunho de alguém que esteve nos dois palanques. Falo isso, não peço segredo, não tem porquê. Quem estava dentro do clube, na convenção do William, sabe o que eu estou dizendo. Quem estava no Retiro Esporte Clube, no dia daquela convenção, sabe o que eu estou falando. Era muita gente, muita gente. Aí naquele dia eu disse assim, rapaz, eu acho que eu estou do lado certo mesmo. Aí foi uma coisa assim, foi bem legal. Estou falando assim de sentimento, tô falando de sentimento, Aí voltando, eu acho que a sua pergunta anterior, repete, por favor, Pronto, pode é que falar. foi, por exemplo, que o Willian ia pro PSB, não sei se você acompanhou, como você Sim, tá sim, dizendo. ali a gente já estava dentro. Aí depois ele foi, como não deu pra ele participar do partido, ele foi pro PT, né? Aí como é, você participou assim desse Olha, cenário aí? é o seguinte, vamos lá, oportunidade também da gente fazer esse esclarecimento. O William estava no PSB 40. E se o William continuasse no PSB 40, nós seríamos apoiadores do William. Porque aí era a coligação dos partidos que são da base do governo, como está acontecendo, por exemplo, em Tamboril. Em Tamboril é PT e PSB, certo? Em Tamboril. Aqui seria também PSB e PT, né? A gente estaria junto com ele de todo jeito. Nós estaríamos com ele, porque nós estaríamos no bloco da oposição. Então nós, do PT, nós estaríamos na oposição. Nós estaríamos para fortalecer a oposição, porque nós não acreditamos num projeto que está há 20 anos e não entregou os resultados que a nossa população precisa. Não tem como a gente concordar. Não, vamos continuar que está bom. Não está bom, nós estamos descendo ladeira abaixo. O nosso município está diminuindo de tamanho. Nós estamos nos tornando um distrito. Estamos nos tornando um distrito de Crateús, estamos diminuindo. Então, até hoje, eu vi, abrindo aqui um parêntese, né, uma pessoa de Crateús dizendo, olha, que independência, vote em fulano para continuar. O povo de Crateús, os comerciantes, os empresários, gente, quanto pior tiver aqui independência, melhor para eles. Porque o nosso povo está em fazer compra em Crateús. Nós estamos gerando emprego em Crateús, gerando desemprego em Independência. Então é claro que eles lá de Crateús gostam desse sistema aqui. Nós nos tornamos dependentes de Crateús na educação, na economia e agora no comércio. Nós estamos quebrando o comércio de Independência. E não tem nenhuma campanha nas redes sociais de conscientização para retomar isso, esse amor por Independência. Se fosse para eu ter escolhido o nome, a coligação fosse minha, eu fosse o candidato, o nome da minha colega era Por Amor à Independência. É por amor. É preciso que a gente volte a ter essa questão do bairrismo. E campanhas educacionais podem, você só acha, quando fizer a estrada, que o William vai fazer, porque ele está prometendo isso nos 4 cantos do município, e ele tem emenda parlamentar, ele tem parceria, ele tem amizade. O William vai fazer a maior administração da história desse município, porque ele tem as parcerias, essa conexão, governo estadual, governo federal, deputados federais, ela é fundamental para qualquer município. Mas eu quero dizer agora, com muita clareza para quem assistir esse vídeo, não basta fazer a estrada. A questão é mais complexa. É cultural. As pessoas criaram o hábito de fazer compras em outro município. Nós temos que criar, está habituado, nós temos que quebrar esse hábito com campanhas educacionais. A estrada, ela vai ser só o primeiro passo. Você pode fazer asfalto daqui para Tranqueira, asfalto daqui para Iapi, asfalto daqui. O povo não volta para cá. Porque eles criaram o hábito de comprar em outro lugar. E a gente precisa quebrar, a gente precisa. Isso é muito marketing, isso é muita comunicação, isso é muita campanha para educar as pessoas da necessidade da gente voltar a comprar no comércio de Independência. Eu tinha um péssimo hábito que eu mudei. Quando eu bebia, era assim, eu vinha para a Independência, aí eu ia lá no supermercado de Tianguá, comprava um monte de bebida, de refrigerante, trazia para a Independência. Um dia eu tomei uma decisão. Olha, eu somei que se eu comprar a Independência, essa bebida, quanto eu vou gastar mais? Eu gastava R$20 a mais. E eu trazia os pacotes de cerveja, de long neck, de refrigerante, de carne, tudo de Tianguá para cá. Nunca mais eu trouxe. Porque eu prefiro gastar R$20 a mais e comprar no comércio da minha cidade. Ajudar o dono do depósito da minha cidade. Eu compro no comércio vizinho minha casa. Não, pai, esse biscoito aqui é R$3, mas lá em Crateús é R$2,80. Poxa, aí eu compro no meu vizinho para ajudar o comércio local, porque ele vai circular a economia local. Mas isso nós precisamos fazer campanhas de conscientização da população, seja quem for o prefeito eleito. Seja quem for o próximo prefeito. É um imenso desafio
Porque nós perdemos o nosso município. Por exemplo, eu trabalhava num comércio, eu nem cheguei a falar aqui, né, a história toda, Ah, eu também fiz entrega durante 4 anos, eu trabalhei num comércio ali no mercado de Independência, eu falo isso com conhecimento de causa. Eu fazia entregas no comércio. Então, quando parava aqueles carros de horário, nós tínhamos cliente das tranqueiras. Aí eu ia com aquele saco, ela fazia o mercantil e colocava em cima do carro para ela eu não levar sei para se o você se interior. lembra do mercado lá, que antigamente tinha vários comércios lá dentro. Foi Isso. nesse aí que você trabalhou? Não, eu trabalhava na esquina ali, que fica próximo, hoje sabe onde eu já é a veterinária do Eu Sérgio? sei. Pronto, ali naquela esquina, de frente para a veterinária do Sérgio, que era um mercadinho do Ivonilton, lá atrás era do Isaac Bonfim, depois foi o Ivonilton, eu trabalhava ali naquela esquina, pertinho da Lourdinha. Que é uma coisa Pronto, também que antigamente tinha bastante ali no mercado, era muitos comércios ali dentro do mercado. também Não sei tinha, se você se lembra. tinha neném, tinha muitos, muitos, muitos. Na antiga aí que tinha mesmo, mas no passado tinha. Hoje está abandonado, né? Nosso É, mercado está abandonado. Mas o que eu quero dizer? Você não encontra mais nas feiras de independência as pessoas que a gente encontrava há 10 anos atrás, há 15 anos, elas deixaram de vir para cá. Elas estão fazendo compras em outros municípios. E isso é ruim para o nosso comércio. Aí é uma conexão de fatores. Quando vem e não tem dinheiro no banco, é um problema. Aí a pessoa vai sacar dinheiro no outro município, lá mesmo faz as compras. Ela não vem fica porque a mais estrada. cômodo, né? A estrada é um problema seríssimo, mas ela é só um dos problemas. Tem muitos problemas para serem resolvidos. E o que assim que me deixa angustiado? É porque no curso desse, vamos dizer, dessa tragédia, desse abismo que se abriu para o comércio, para a economia local, e a gente precisa falar de economia, sim, porque a economia movimenta uma cidade. Nossa cidade tem 400 carteiras assinadas. É uma vergonha. Segundo o IBGE, dados do Ministério do Trabalho, Independência não tem 500 empregos formais. É assustador. Então, ao longo dessa, vamos dizer assim, ladeira abaixo, não houve uma campanha de recuperação da economia. Então, quem quer que seja o prefeito eleito, seja de um lado da oposição, seja da situação, é preciso fazer, além das estradas, porque também ninguém vem esburacado, bicho. O ser humano procura o que é melhor para É, si. lógico, que é mais O cômodo, cara né? não vai botar, igual agora a gente participou de um comício aqui na Cachoeira, na vida encontrei 2 carros quebrados, com eixo quebrado. A Caraca. pessoa foi um comício, voltou, teve um prejuízo com o carro quebrado. Tu imagina aí quem tem que passar todo dia nessa estrada, quem tem que vir para a escola, quem tem, da mesma forma que ontem tivemos no São Joaquim, enfim, região aqui pro lado da Ematuba. Então, as estradas, ela é um grande problema. Mas não é só estrada, tem outras questões que vão precisar ser trabalhadas para a gente recuperar a economia local. A economia local tem que ter essa parceria dos comerciantes, campanhas, poder municipal entrar em parceria com a CDL para realizar grandes campanhas. O aniversário do município de Independência, a gente tem que pegar essa data, o 4 de dezembro, como uma data do comércio, uma grande data do comércio de independência, para aquecer, porque o comércio ele sobe em julho, depois ele tem uma ressaca, né? Saca. Então tem que ter uma grande data do comércio ali na semana do município para reaquecer essa economia. É preocupante, essa é a análise que eu faço, assim, mas com respeito a todas as pessoas que pensam diferente. Bacana, cara, bacana. E aí aqui eu vou perguntar aqui a questão lá que você também estava participando do debate lá, que Do teve debate agora do sindicato, do sindicato. doutor João de Deus estava lá com a gente, É, né, doutor? e aí eu te pergunto, como foi aquela história lá que até o Ítalo, não sei se ele deu ali uma cutucada em você ali, como foi, o que é que você sentiu ali? Não, é o seguinte, volta até na tua pergunta anterior. Então, como eu Uhum. estava falando, o William, o William Vieira, ele estava no PSB. Como o Cid saiu do partido e veio para o PSB, ele solicitou os diretórios da região. E aí o diretório foi entregue ao Walter Lin, aqui em Independência, tranquilo. Porque ele sempre foi do PSB, né, Sempre Walter Lima? foi. Ele tem uma relação aí com Jeová Mota, com essa galera do PSB e nós também. Tá tudo, e Tá nós tudo em também. casa. Ó, PSB, PT, PCdoB, PD, nós também. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Se dependesse do PT, a governadora do Ceará era a Isolda, do PSB. A Isolda é o nome do PT para ser a governadora do Ceará. Foi que lá dentro eles não tiveram consenso e candidataram Roberto Cláudio. Mas se a candidata a governadora fosse a Isolda, e aí por isso que eu te falo, a eleição é só um evento, São eventos, quando você acompanha os bastidores, você sabe por que nós chegamos aqui? Pois nasce numa pessoa chamada Isolda, que a governadora do Ceará era para ser a Isolda, apoiada 100% pelo PT, fechado.
Quando houve a divergência no PSB, nós já sabíamos que, e aí há um rompimento do Cid com o Ciro, nós já sabíamos que ia estourar aqui a independência. E aí dividir, né? Isso, porque eles iam se dividir e nós íamos nos dividir nos municípios. É o que está acontecendo em vários municípios, a base do governo brigando. Entendeu? A base do governo disputando a eleição. Tem muitos municípios que é PT contra o PSB, que é o partido do Cid contra o partido do Elmano, que são amigos do Camilo, que são amigos. São amigos lá em cima e aqui embaixo o pau tá quebrando aí. Briga em vários municípios, né? Porque uma decisão lá dos irmãos Ciro e Cid de não apoiar a Isolda. Porque se o nome tivesse sido a Isolda, cara, tinha sido muito tranquila a eleição dela para Tinha ganhado governador. Com tranquilamente. apoio do Camilo, com apoio do Cid, com apoio do Ciro, com apoio de todo mundo, a governadora do Ceará hoje era a Isolda. E nós não tinha essa divergência aqui. Não tinha, a gente não estava separado do Walter Lins, com certeza, estava todo mundo junto. Entendi. Então essa divisão que houve aqui, ela nasce nessa decisão lá de Fortaleza 2 anos atrás. Entendeu? Na eleição de governador, Já vem se encaminhando. faltou a eleição municipal. Interferiu na eleição municipal, com certeza. A escolha Aí colocaram o Elmano ganhou. Mas fica, vamos dizer, a cicatriz nos municípios, os problemas dos municípios. A eleição de Fortaleza, da mesma forma. PT tem um candidato, PSB tem um candidato. Um vai perder, vai ganhar. Entendeu? Isso aí fica melhor para a oposição. Ganhar, perdeu. Aí no Ceará, em muitos municípios, está acontecendo isso, essa divergência, né? Não conseguiu. Por exemplo, para você ter ideia, lá em Tianguá, que é onde eu moro, a disputa é entre o PDT e o PSB. Caralho. PDT e PSB, dois candidatos. E que era do mesmo, né? Do mesmo grupo. A dissidência do Cid, né? O Cid vai ganhar em Tianguá. Digamos assim. Não. Deleta essa parte. Corte. Então, vamos dizer assim, é como se fosse o grupo do Cid e o grupo do Ciro brigando lá dentro de Tianguá, que é vizinho a Sobral, que é a cidade deles, né? Então, tudo começa na eleição de governador, certo? Mas assim, aí agora voltando para cá. O que ele quis dizer era que o William não era do PT. Uhum. Mas isso é novidade para quem? Isso é novidade para quem? É como se, de repente, eles estivessem tentando uma estratégia que, ao meu ver, não está funcionando. O William veio para o PT, é importante dizer isso a você, internauta, a convite do Camilo Santana. Somente em 2024, o William já se reuniu com o Camilo 3 vezes para tratar das eleições locais. O Camilo já gravou 3 vídeos institucionais e mandou para o William, que estão sendo utilizados na campanha do William. A articulação da eleição de independência passa pelo Camilo Santana, como passa da Janaína em Crateús, de vencer a eleição em Crateús, de vencer a eleição independente, de fortalecer o partido nessa região. É uma decisão do Camilo Santana. Camilo Santana telefonou para o Diretório Municipal, deputado José Guimarães, deputado Jacir Diniz, líder do governo na Assembleia. A candidatura do William ela é orgânica do PT. O William não é um intruso no PT. Companheiro William foi convidado a vir para o PT. Vire esse disco, pelo amor de Deus. Vire o disco. Quem é que não quer ir para um partido sendo convidado pelo ministro da Educação? O William foi muito bem-vindo. Eu acho que mesmo começando a campanha, as pessoas vendo todos nós estamos 100% empenhados na campanha do William. A campanha do William é vermelha, é uma estrela no peito. É Lula, é Humano, é Camilo, é todo mundo. É o William, dias, né? é o William, é o William. A senadora e o... Vocês estão nos acompanhando, que se a candidatura do William não fosse homologada, não fosse autorizada, não fosse sancionada pelo Camilo, pelo Elmano, ele tinha mandado a vice-governadora vir para a Independência, a Jade. Ele tinha mandado a senadora Augusta, suplente do Camilo no Senado. Vá lá, Augusta, Independência, dê um abraço no William, reforce o William. Gente, quando uma candidatura não é do governo, ninguém encosta nas pessoas do governo, não. Os sinais, os gestos estão aí para todo mundo ver. O Camilo mandou 3 vídeos institucionais para o William. Augusta esteve em Independência. A Jade Romero esteve em Independência. Passou uma tarde conosco aqui em Independência. Discurso belíssimo no Ginásio Santana. A vice-governadora do Ceará. Com ele, a pessoa diz, não, tu vai ter que ensinar o William a ser... Meu amigo, ele já aprendeu. O plano de governo do William foi construído em plenária. Plenária é a cara do PT fazer plenária. Fazer reunião para aprovar as coisas. Na plenária, tinha a plenária da educação,
a plenária da saúde, a plenária da assistência social, a plenária da juventude, todo mundo numa sala com papel e caneta montando o plano de governo do William. Nada é mais PT do que isso. Você que está me ouvindo, nada é mais PT do que montar um plano de governo com plenárias setoriais discutindo o plano de governo do William. Agora você, meu amigo, que está indeciso, que não tomou a sua decisão ainda, eu lhe peço encarecidamente, deixa a mágoa de lado, pega na internet, tem links, o plano de governo do William e o plano de governo da situação e analisa os dois. Porque fica todo mundo falando, meu plano de governo, meu plano, mas ninguém lê. Ninguém lê os planos de governo. Então nós criamos um site, williamvieira13.com.br, lá dentro está o plano de governo do William. Por favor, leia. Aí depois você pega o plano de governo do outro candidato, leia os dois. Por favor, leia o plano de governo. Leia. Porque ficou muito assim. E veja a diferença de um plano de governo construído em plenárias setoriais. Nós fizemos plenárias setoriais com comerciantes. O William sentou com comerciantes, com desportistas. Reunimos numa escola por sala de aula. Cada sala de aula era um setor. Foi lindo. Eu acho, depois da convenção, para mim, vamos dizer assim, que sou apaixonado mesmo por essa coisa da participação popular, de ouvir as pessoas, a plenária de aprovação do plano de governo do William só perde para a convenção. Para mim. Eu achei tão simbólico aquilo ali, dele querer ouvir o que a educação fala, o que a saúde fala, o que a juventude fala, o que a cultura fala. Eu achei lindo aquele momento. Ali foi PT demais, bicho. Ali é PT demais. Ele já aprendeu, candidato. Ele já está dentro. É vermelhinho, não tem jeito. Vamos lá, brincando. E aí, professor Abel, o que você acha aí por exemplo, o William, né, conseguindo chegar no êxito lá, conseguindo chegar no êxito de ser o prefeito da Independência? Você vai estar ajudando ele aí? O que você acha aí? Eu quero ajudar. Eu tenho hoje outra cabeça. Assim, eu fiquei muito triste. Muito triste. Eu votei 4 eleições no Walter Lins, não tenho. As pessoas às vezes vão dar uma entrevista dessa e fica com receio de mencionar o nome da pessoa. Qual o problema eu falar o nome do Walter Lins? Eu não estou falando nada de mal dele. Estou falando mal do Walter Lins, não estou criticando ele. E eu converso com você aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu não falo da família de ninguém. Eu não atinjo a vida pessoal de ninguém. Porque não precisa. Nós estamos batendo um papo. Porque é uma coisa que as pessoas precisam entender é que existe um limite entre o público e o privado. Quando a gente fala de estradas, nós estamos falando do público. É política pública. Quando nós estamos falando de economia local, isso é público. Quando nós estamos falando de emprego, é público. De juventude, de cultura, isso é público. Quando eu passo a falar do pai de alguém, do filho de alguém, aí é privado. Eu não tenho nada a ver com a vida pessoal de ninguém. A gente conversaria aqui a tarde inteira. Eu jamais. Isso é um princípio para mim. É um princípio que eu carrego comigo. Eu não tenho nada a ver com a vida pessoal de ninguém. Se a pessoa compra um carro, vende uma moto, usa uma roupa, fica fiado, tem uma promissória, pegou dinheiro. Eu não tenho nada a ver com a vida. E nem quero saber. E tenho raiva de quem sabe. Não me conte nada. Nada da vida pessoal de ninguém me interessa. Se o cara tem uma mulher, se ele tem a... Não me interessa. Não me interessa se ele é a opção sexual dele. Nada. Não me pergunte, não falo. Mas quando é da questão pública, né? Então eu fiquei triste demais quando não houve a reeleição ali, né? Naquele momento, cara. Porque a gente E tinha um você sonho. não participou Não participei muito. só da primeira, né? Que foi bastante massa. Não, quando foi, mas assim, eu digo da administração, né? A sua pergunta é sobre a administração. Então, a gente tem muitos sonhos, assim, de fazer coisas diferentes, inovadoras, sabe? Eu não posso ser servidor, para quem está assistindo, eu não posso ser secretário do Ilha, eu não posso ser servidor da prefeitura, porque não é permitido você ocupar 2 cargos. E eu já ocupo um cargo público. Então, eu não serei servidor. Eu quero ser, tipo assim, alguém que está ali para contribuir, para ajudar a organizar, para ajudar a pensar. Por exemplo, como vai ser o Festival Junino de Independência?
bora aqui, vamos fazer Também uma que reunião. você tem essa experiência aí da Isso, da vamos fazer aqui, quadrilha, né? vamos fazer aqui uma reunião aqui, a famosa Quem não reunião. sabe aí voltar ao centro cultural aí que tinha a época das baladas aí, Isso. né, rapaz? Que inclusive sábado agora vai ter a Folia do 13, a ponte de concentração é lá. É bacana. É, olha a volta no tempo aí, né? O corredor da folia vai ser lá, Olha aí, olha no aí, mesmo galera. lugar, viu? Então é isso, assim, de contribuir. Projetos para a juventude. Eu gosto muito dessa coisa da juventude, assim. Acho que a gente podia fazer muito mais na música, na cultura, sabe? Dá para fazer mais. A assim. cultura da independência. E tem uma área E que a gente ninguém tem bastante fala. cultura, né, cara? Tem muita gente artista E bom. tem uma área que ninguém fala, que não é porque não gera muito voto, então ninguém fala, mas que eu gosto muito, é a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, sabe? Por exemplo, lá onde eu trabalho, nós temos coleta seletiva de lixo, nós temos essa coisa, não, isso é besteira. Isso não é besteira. Falar de sustentabilidade, de meio ambiente, cuidar do lugar que a gente vive, não tem outro planeta para a gente ir, não. Nós temos que cuidar do planeta que nós moramos, porque não tem outro planeta. Só que esse tema não gera voto. Aí ninguém fala de meio ambiente. Mas se você pegar o plano de governo do Ilha, vai ter lá o tópico de meio ambiente. O que ele vai fazer no meio ambiente? E um projeto lindo que é o Parque da Cidade. Cara, nós precisamos plantar árvores. Nós precisamos plantar árvores, 1.000 árvores, 2.000 árvores, 3.000 árvores. Nós precisamos encher essa cidade de planta, porque está virando insuportável. O calor na nossa cidade está insuportável. Para você ter ideia, eu moro na Serra, região fria. O prefeito de Ubajara, que é uma das cidades mais frias do Ceará, plantou 5.000 árvores. Caralho. Numa cidade fria, ele plantou 5.000 árvores. Concluo o raciocínio. O que foi feito? A gente dá um exemplo para você aqui de casa. Independente de eleição vai passar. Eleição passou, acabou. Quem seja o próximo prefeito? Pilhas. Pilha do rádio, a pilha do relógio, a pilha do controle remoto. Essa pilha não pode ir para o lixo comum. Essa pilha, esse resíduo, ele não pode. Ela está gerando uma fumaça desse lixão. Essa fumaça está indo para Pedra Lisa. E está ocasionando problema gravíssimo respiratório na população de Pedra Lisa. Isso tem que acabar, minha gente. Tem que falar de meio ambiente. Não pode mais ter um lixão desse aqui. Eu sei que está tendo um consórcio regional em várias regiões. Na Ibiapaba também está tendo consórcio. Que é danado o pessoal querer fazer meme. Ah, não sabe o que está falando. Eu sei dos consórcios regionais de tratamento dos resíduos. Eu tenho consciência disso. Mas dentro desse tema, a gente tem feito muito pouco. E não é falado na eleição. Por que não é falado? Porque não gera voto. Não gera voto. Aí ninguém quer. Não é das pautas, aí ninguém quer falar. Mas assim, onde é que eu posso contribuir? Eu posso contribuir com a pauta do meio ambiente. Porque eu estudo isso, eu sou curioso do meio ambiente. Porque eu entendo assim, ou a gente muda o nosso jeito de ser, ou a gente vai acabar com esse planeta. Infelizmente não vai dar pra gente viver no planeta, né? Daqui a 50 anos, quem é que vai aguentar o calor no lugar dele? Ninguém vai estar aqui. Você tem uma casa linda, você tem um espaço lindo aqui na sua casa, um deck e tal, mas você não vai aguentar ficar aqui, vai ter que botar um ar-condicionado aqui em tudo. E quem não tem condição de comprar um ar-condicionado? E quem não tem condição de pagar uma energia? Não, eu vou ter energia solar. E quem não tem condição de ter energia solar? Como é que a gente vai fazer com os mais humildes? Se nós tornarmos o nosso planeta, o nosso lugar, cada vez mais quente. Então, essa pauta do meio ambiente é uma pauta mundial. E nós fazemos parte do mundo. Não, eu estou no interior do Ceará. Aqui é que vai ser quente mesmo. A gente precisa falar de meio ambiente. Então, quando você diz assim, posso ajudar com pauta que os políticos não querem falar, que não está na mesa. Não, cara, a gente precisa fazer isso aqui. A gente precisa ter essa pauta, esse olhar para o verde, sabe? E as pessoas que trouxeram as ideias, né? Tem muita gente, recentemente um conterrâneo fez um doutorado, você pode até trazer ele para o seu podcast, ele concluiu um doutorado na Universidade Federal do Ceará sobre essa questão de convivência no semiárido, que é o Mardônio, com especialidade em palma. Aí, eu estou vendo ali as suas vacas ali. Aqui a ele, viu? As vacas ali estão comendo ali na cocheira, né? Como no lugar seco desse aqui, que não tem nada verde, você está ali com suas vacas, como esses animais vão sobreviver sem que você tenha que levar todo o seu dinheiro para casa de ração? Você imagina a conta que você paga para alimentar aquelas vacas ali na cocheira, né? O doutorado desse rapaz, que é de Independência, é o estudo da cultura da palma. Exatamente numa região dessa aqui, que o solo não é muito rico. Tá? Percebe que é um tema que ninguém quer falar. Ninguém nem sabia. Que tinha ainda mais um conterrâneo da gente que tem. Doutorado em sobrevivência no semiárido.
e principalmente na questão animal, relacionada à palma. Muito inteligente, um jovem muito inteligente. Está feito aqui o Então, convite. essas ideias. Mardônio. Mardoni vem aqui no nosso podcast. Então, essas falar sobre ideias, isso aí. gente, ninguém quer falar na campanha. Não cabe, não dá tempo. Ninguém quer falar, não gera voto. Mas nós precisamos falar de meio ambiente. Pessoal, eu posso ajudar de várias formas. Faço muitos cursos de gestão, de liderança, de equipes de trabalho, de formação de equipes de trabalho. Faço muitos cursos. Eu acho que eu posso contribuir. Bacana, bacana. Nessa coisa. Não precisa ser. O Silvestre tem falado muito isso nos palanques, né? E eu tenho observado, assim, porque realmente, olha, um cara que é um empresário desse, um fazendeiro, ele não precisa estar vivendo ali nas custas da prefeitura. A gente tem um sonho de contribuir de alguma forma. Porque porque a gente só sabe, pessoal, a gente só sabe o tamanho do problema de independência quando a gente sai de independência. Que você chega no outro município e que você olha, por que não faz isso aqui na Independência? Mas isso é tão simples. Por que não tem isso aqui em Independência? Por que não levar isso aqui para a Independência? Mas para a gente ter uma ideia do tamanho, a gente precisa sair de Independência. Aí, então, quem sai de Independência, porque quem está aqui e quase não sai, a pessoa não tem ideia de projetos que estão chegando, vira numa bolha, que estão chegando. Eu vou dar um exemplo aqui que ninguém falou disso. Tem uma escola modelo que o governo do Ceará manda para os municípios, mas ele só dá para o município que tiver um terreno em área estratégica para construir essa escola. É um padrão diferenciado de escolas. Essa discussão que teve assim, não tem escola em tempo integral, não tem, nem vai ter, porque não tem estrutura nas escolas. Para você ter uma escola de tempo integral, um aluno em tempo integral, você tem que ter uma escola com estrutura para aquele aluno ficar o dia todinho ali dentro. Nossas escolas não têm estrutura. Não tem aquele terreno em frente à Secretaria de Educação? Aquele que é assim, lá da antiga delegacia. Isso. Uhum. Aquele terreno tem que ser comprado pelo município. Aquele terreno não pode ser vendido para particulares. Não pode. Desculpa se alguém fica chateado com a minha fala. Quem tem que comprar aquele terreno é a prefeitura para ontem. O desenvolvimento de independência, nós precisamos ter imóveis, terrenos bem situados para que os projetos possam vir se instalar ali. Eu vou contar uma história aqui que talvez pouca pessoa sabe. Você sabia que nós já perdemos uma agência do INSS Independência? Sabia não. E o ministro autorizou uma agência. Sabe onde foram mostrar o terreno? Depois da ABB. Foram mostrar um terreno depois da ABB para construir o INSS. Sabe o que o ministro fez? Riscou o projeto pela inadequação do imóvel. Os imóveis públicos eles precisam ser construídos na área central da cidade. Me desculpe, eu não estou fazendo crítica a engenheiro, não estou fazendo crítica a arquiteto. Eu estou como um filho de independência. A nossa rodoviária está sendo construída no lugar errado. A rodoviária de Independência está sendo construída no lugar errado. Eu acho que eu até falei já com o Zé Alves não que é pode, pô. da agência. A gente tem que pensar, gente, tudo nos mais humildes. Nós temos que pensar nas pessoas mais carentes. Tem gente que mal tem o dinheiro da passagem. Aí a pessoa vai ter que comprar passagem, pagar o mototáxi, pagar o táxi, chega em Fortaleza e pagar o Uber. Não pensaram no mais humildes. Aquela rodoviária é para ser na área mais central. Inclusive, tem um processo no Fórum de Independência arquivado. No Fórum, se for atrás. Aí depois mudaram, parece que era uma permuta e tal. Mas há muitos anos atrás, aquele imóvel ali perto de onde é a delegacia da Polícia Civil, a rodoviária poderia ser ali. Isso é registrado em processo. Tem que procurar, a gente tem, toda política pública, a gente tem que ter uma consciência de inclusão e não de exclusão. E sempre pensar no mais humilde. Isso aqui vai atender o mais humilde? Como é que uma pessoa que mora ali na 70, perto do Matador, tu imagina o tanto que ela vai andar para chegar naquela rodoviária? Fora da cidade ali, vamos dizer. Não, mas ali no futuro vai ser urbanizado. Vai, eu sei. Daqui a quantos anos? Então ela está sendo construída num local com todo respeito a quem indicou, a quem projetou. Essas coisas assim, né? A gente analisando. Um estudo, né? Que também não vem, isso aqui não tem nada a ver com política. Isso aqui que eu acabei de falar, nem gera voto, nem tira voto. Até mesmo aqui, porque ninguém aqui o nosso tema aqui não é candidato, né? A gente tá só comentando. Batendo um papo aqui sobre o município, quem ficar chateado me desculpe. Segue o jogo. É isso aí. Porque agora eu estou falando, nós estamos discutindo política pública. Decisões políticas públicas. Eu não peço segredo, não. O que eu estou falando aqui, sei que todo mundo assiste, não peço segredo. Rodoviária de Independência está sendo feito no lugar errado. Ponto. Não era para ser ali. Entendeu? Esses imóveis centrais grandes, aquele terreno em frente à Secretaria de Educação, precisa ser comprado pela prefeitura. Para a gente construir ali uma escola modelo, ou para a gente construir uma praça modelo. Nós não devemos ter nenhuma praça modelo. O governo manda, você só precisa dar o terreno.
Se você der o terreno, o governo constrói. O que está acontecendo? Nós estamos perdendo porque nós não temos mais os terrenos nas áreas centrais da cidade, estão se acabando. Estão acabando. Aquele ali talvez seja o último. Aquele terreno lá Talvez seja dos últimos aquele ali. ali central, né? Sim, tem que comprar. Verdade, é verdade. Tem que comprar. A gente pergunta se a prefeitura não tiver dinheiro para comprar, quem é que tem? Se o poder público não tiver recurso para comprar um terreno, quem é que tem? Tem que comprar. Tem, aquele terreno ali, ele tem. Desculpa, eu sei que algumas pessoas já compraram um lote, me perdoem. Recebe o dinheiro de volta. Tem que ser, o interesse público prevalece sobre o interesse privado. Isso é um princípio do direito administrativo, está na Constituição. Isso aí, eu acho, assim, na minha opinião, sem querer ser polêmico e já sendo. Alguns imóveis de Independência precisam ser comprados pelo município, pela prefeitura, para que a gente possa receber obras estruturais que nossa cidade vai precisar. Escolas modelo para ter educação em tempo integral. Tem que ter a escola dentro do padrão do MEC. Esse ninguém de campanha, não, vou fazer como? Se não tem nem a escola ainda. Entendeu? Entendi. Não tem como fazer. Você vai manter um calor desse aqui, uma criança 8 horas dentro do calor, não aguenta, tem que ter estrutura, cara. Tem que ter estrutura. E é isso aí, galera. A gente quer agradecer aqui. A gente vai finalizando aqui, que eu acho que já chegou o tempo aí do Abel, né? E eu quero agradecer aqui, Abel, por você ter vindo participar aqui do nosso podcast. E também está sempre aberto aí, depois também que passar a política, você vir também para a gente conversar mais como foi aí o final, né? De bastidor, quando passar tudo, os bastidores são bem interessantes. Tem muita história boa. Você tem que vir aí. Tem. Olha, independente do resultado, se Deus quiser vai ser vitória, independente do resultado, ficam muitos bastidores. Dos dois lados. As campanhas ficam muito... Do lado de lá, tem várias pessoas que são queridíssimas. A gente se vê, se abraça. Eu sinto saudade de trabalhar. Tem meninos muito bons trabalhando com o pessoal lá, que são pessoas ligadas ao Walter Link, que eu conheço, eu sei da capacidade. Trabalham bem, os meninos são esforçados. Tem muita história de bastidor nesses comícios, nessas viagens. Então você vai ter que voltar coisas, aqui. Né? Então desses videomakers, é uma novidade, videomaker. Olha o nome chique, né? Os videomakers. E você aí para finalizar, eu quero que você dê um conselho aqui pro jovem que se inspira no Abel, que até teve muito comentário aí do pessoal. E eu quero que você deixe uma mensagem aqui pros jovens independencianos que querem seguir como a carreira do Abel foi. Tem até também, que eu acho que o Lucas também, eu acho que é um Lucas Cauã, né? O Lucas Cauã, que é muito eu achei a história assim, parecida com a sua, questão de quadrilha e tal. Muito. E deixei uma mensagem aí pro jovem aí. Eu diria do ponto de vista assim, se a mãe pensa, se os pais observam que seu filho tem potencial, que gosta de estudar, invistam nisso. Tudo da minha vida que eu tenho, que eu construí, se eu vou investir na educação da minha filha. É o maior patrimônio que eu posso deixar para minha filha, é a educação. Eu sou muito grato à minha mãe por nunca ter perdido uma reunião na escola. Até emocionei agora. Porque o que muda a vida da gente é a educação. Então, se fosse para dar só um conselho para um jovem, eu diria, estude. E aquela pessoa que diz assim, não, Abel, mas eu não levo muito jeito. Aí eu diria o segundo, pois se especialize, é o trabalho. É o trabalho. O que dignifica a gente é o trabalho. E não importa se você é um vaqueiro, se você é um marceneiro, se você é um mecânico, se você tem um comércio, se você trabalha vendendo carne, se você tem um lava-jato, não importa. Trabalhe. É o trabalho. Então seria educação e trabalho. Para quem não gosta, trabalho. Honestidade, né? Cabeça erguida. Vejo muitos jovens empreendendo, a menina... uma hamburgueria, pessoas jovens trabalhando, outro no açaí, outro com outra coisa, outro numa mecânica de moto, todo mundo levando a vida. É muito bonito ver as pessoas trabalhando, lutando pela sua sobrevivência, né? Então, seria isso, educação e trabalho. E é isso aí, galera, mais um episódio. Vou deixar aí embaixo na descrição o Instagram do Abel, segue o Abel lá, segue a gente também. E tamo junto, viu? Obrigado, viu, Abel? Valeu, cara, parabéns aí, valeu, Obrigado, foi ótimo, tamo foi ótimo. junto. Valeu.